Olá pessoal, aqui é o professor Tião, professor de Química, tá? E a gente tem aí uma listinha de exercícios para fazer a correção. São as questões da página 30, 23 a 26, beleza? Então vamos lá. Nós temos na questão 23, pessoal, os gambás, quando são ameaçados, exalam um líquido que se vaporiza imediatamente a 27 graus Celsius, extremamente mal cheiroso para os humanos. No entanto, para os gambás, ele pode ser considerado um perfume. Na tentativa de identificar a substância responsável pelo perfume dos gambás, um estudante de química vaporizou em um frasco 0,45 gramas dessa substância a 27 graus Celsius e 1 atm. Pelas medidas feitas, o gás ocupou um volume de 123 ml, sabendo que a constante universal dos gases, 0,082, e considerando que a substância se comporta como um gás ideal, escolha apenas uma das opções, atm ou Pascal. A gente vai escolher atm e faço o que se pede, desprezando a parte fracionária do resultado final obtido, após efetuar todos os cálculos necessários. Letra A. Calcule em milimols a quantidade de matéria da substância vaporizada. Letra B. Calcule em gramas por mol a massa molar da substância vaporizada. Beleza, vamos fazer primeiro aí a letra A, tá, pessoal? Nós temos os dados aí da questão. A pressão é de 1 atm, tá? A gente não vai utilizar Pascal. O volume é de 123 ml e a gente converte aí para litro dividindo por 1000, tá certo? Que dá 0,123 litros. E o número de mols, tá certo? A gente vai determinar. Lembrando que a gente fez essa conversão aí para litros, pessoal, porque na constante eletrostática a unidade de medida é atm por litro, tá certo? A constante eletrostática não, a constante universal dos gases. A temperatura de 27 graus Celsius, a gente tem que também converter para Kelvin, já que na constante universal dos gases ela aparece em Kelvin. Então, a temperatura é de 300 Kelvin, beleza? Bom, feitas essas conversões, a gente vai para a equação de Clapeyron, tá? Onde a gente tem pressão vezes volume igual a número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura em Kelvin, tá? Então a pressão é de 1 atm, o volume 0,123 litros, o número de mols desconhecido, tá lá a constante universal dos gases e a temperatura 300 Kelvin. Efetuando as multiplicações aí, a gente tem 0,123 igual a 0,082 vezes 300 dá 24,6 vezes número de mols. Aqui, pessoal, eu só pego o que eu tenho no segundo membro, tá? Aqui é uma relação de igualdade, eu pego o que eu tenho no segundo, coloco no primeiro, e o que eu tenho no primeiro, coloco no segundo. E não há necessidade de mudar os sinais, tá? Fica 24,6 número de mols igual a 0,123. Daí o número de mols é igual a 0,123 dividido por 24,6. Número de mols igual a 0,005 mols, tá? Só que a questão pede em milimols. O que a gente vai fazer, pessoal? Bom, a gente sabe que em 1 mol a gente tem 1000 milimols, tá ok? Então a gente quer saber qual a quantidade de milimols que a gente tem em 0,005 mols, tá? Que tá aqui. Então a quantidade de massa, né, em mols, a gente vai ter aqui, ó, 1 vezes quantidade de matéria, né, de massa, não é quantidade de matéria que a gente tem, é igual a, multiplicando aqui, tá? Efetuando a multiplicação aqui, ó, tá? Então a gente vai ter 5 milimols, tá? Essa é a quantidade de matéria, tá ok? Da substância vaporizada, tá certo? Beleza, tá aqui respondida a letra A. Passando para a letra B, pessoal. Na letra B,
a gente tem que calcular em gramas por mol a massa molar da substância vaporizada. Então tá aqui, ó. Em 0,05 mol a gente tem 0,45 gramas, tá? E eu quero saber em 1 mol quantos gramas a gente vai ter. Então é só multiplicar aqui, ó, tá? Efetuar a multiplicaçãozinha cruzada aqui, ó, tá bom? Produto dos meios, produto dos extremos, usando aí a linguagem matemática. E a gente tem 0,005 vezes m, que é a massa, igual a 1 vezes 0,045, dá 0,45. A massa, tá? A massa molar, portanto, né, pessoal, a massa por mol é igual a 0,45 dividido por 0,005. E a gente vai ter aí, ó, tá? 90 gramas por mol, tá certo? Então, tá aí, ó, 90 gramas por mol é a quantidade de gramas que a gente tem em 1 mol dessa substância aí, né? Dessa substância responsável pelo perfume dos gambás, tá ok? Beleza, então tá respondida aí a letra B, tá, pessoal? Qualquer coisa façam um print, tá? Ou me peçam aí no WhatsApp que eu disponibilizo também os slides, beleza? Então, seguindo aí, questão 24. Uma quantidade de matéria igual a 5 mol de um gás ideal a uma temperatura de 27 graus Celsius ocupa um volume de 16,4 litros. A pressão em atm exercida por essa quantidade de gás bom, a gente vai determinar a pressão, foi dada aí a constante universal dos gases. Então vamos ver aqui, a gente tem as alternativas também A, B, C, D e E para marcar. Pressão desconhecida. O volume 16,4 litros, número de mols 5 litros, estava aí na questão também, né? Tá dizendo aqui, ó, 5 litros, 5 mols, tá dizendo aí na questão, né? E a constante universal dos gases está aqui. A temperatura a gente converte para Kelvin, dá 300 Kelvin. E a gente vai para a equaçãozinha aqui, né, de Clapeyron. Então a gente tem pressão, volume, número de mols, constante dos gases, né? Constante universal dos gases, temperatura, substituindo, vai ficar pressão vezes 16,4, 5 vezes 0,082 vezes 300. 16,4 pressão igual a, multipliquei primeiro aqui, pessoal, 5 vezes 0,0082 dá 0,41 vezes 300. 16,4 pressão igual a 123. Pressão igual a 123 dividido por 16,4. Pressão igual a 7,5 atm. Alternativa D. Tá, pessoal? Então tá respondida e acredito que não tenha nenhuma dúvida nessa questão. É uma questãozinha bem simples, tá? Só para determinar a pressão. Seguindo aí, questão 25. As pesquisas sobre materiais utilizados em equipamentos esportivos são direcionadas em função dos mais diversos fatores. No ciclismo, por exemplo, é sempre desejável minimizar o peso das bicicletas para que se alcance o melhor desempenho do ciclista. Dentre muitas, uma das alternativas a ser utilizada seria inflar os pneus das bicicletas com gás hélio, por ser bastante leve e inerte à combustão. A massa de hélio necessária para inflar um pneu de 0,4 litros de volume com a pressão correspondente a 6,11 atm a 25 graus Celsius seria... Bom, pessoal, aqui a gente tem as alternativas A, B, C, D e E. Importante lembrar que o elemento químico hélio, cujo símbolo é He, possui massa atômica, tá certo? De 4 unidades, tá aqui, ó, tá? Então o que a gente vai fazer? Pressão 6,11 atm, né? Volume 0,4 litros e a gente tem que determinar, né, a massa em gramas aí, tá certo? De gás hélio, tá? Necessária para inflar aí o pneu de 0,4 litros de volume. E eu tenho aqui, tá, a massa atômica aqui que é 4 unidades, tá bom? Então a gente vai ter, ó, sabendo que o número de mols é m dividido por m, né?
Daí a gente tem a constante universal dos gases, tem também a temperatura, que é a soma 25 mais 273, que dá 298 Kelvin, né? A gente vai para a equaçãozinha de Clapeyron, daqui, ó, pressão, volume igual a número de mols, constante, temperatura. Então fica 6,11 vezes 0,4 igual a... Então a massa tá aqui, ó, massa que a gente vai determinar, tá certo? A massa atômica aqui, 4 vezes 0,082 vezes 298. Efetuando a primeira multiplicação, a gente tem 2,44. 6,11 vezes 0,4 dá 2,444, né? Daí a gente vai ter, ó, efetuando aqui, pessoal, 0,082 vezes 298 dá 24,436 m dividido por 4. Aqui eu multiplico produto dos meios, produto dos extremos, né? Numerador por numerador, ou melhor, numerador por denominador, denominador por numerador, e fica 24,436 m igual a 9,776. A massa é 9,776 dividido por 24,436. Daí a massa em gramas é aproximadamente, pessoal, 0,4 gramas. Alternativa A. Tá aqui, ó, 0, aproximadamente, não vai dar exata, tá, pessoal? Se vão fazer o cálculozinho aí, vai dar, vão ver que vai dar aproximado. Então, aproximadamente 0,4 gramas. Letra A. Beleza, seguindo aí para questão 26. A massa de nitrogênio contida em um recipiente de 8,2 litros a 127 graus Celsius e pressão de 2 atm. Aí foi dado aí também, né? A massa atômica de 14, gramas por mol do nitrogênio, a constante universal dos gases. E a gente segue aí para os dados. Tem as alternativazinhas também para a gente marcar: A, B, C, D e E. Então, o nitrogênio ele encontra-se na forma molecular, tá, pessoal? É importante lembrar aqui, ó, esse aqui foi só para complementar aí a questão, não aparece, tá? Às vezes não falam isso. Então, o nitrogênio em sua forma molecular, ele é N2, né? Então, ele é diatômico, tá? Formado por dois átomos, né? Na sua forma molecular. Então a gente tem aqui, ó, 28 gramas por mol. Porque se a massa atômica é de 14 gramas por mol, então como se trata de uma substância molecular, o nitrogênio, então ele vai ser formado por dois átomos de nitrogênio. Então vai dar 28 gramas por mol, tá certo, pessoal? Seguindo aí, ó, a gente vai ter os seguintes dados: pressão 2 atm, volume 8,2 litros. Mais uma vez a gente vai determinar a massa, né, em gramas. Eu substituí aí a massa, tá, molecular aí, a massa, porque é uma molécula, né, por 28. A constante universal dos gases. E a temperatura é 127 mais 273, que dá 400 Kelvin. Seguindo aí a gente tem, pessoal, a equação, tá, de Clapeyron aí. E a gente substitui, vai ficar 2 vezes 8,2, massa dividido por 28, vezes 0,082 vezes 400. 16,4, tá? Multipliquei aqui, dá 32,8 dividido por 28. Vai ficar 32,8 vezes 16,4 vezes 28 dá 459,2. A massa, portanto, pessoal, é de 459,2 dividido por 32,8. Massa igual a 14 gramas de gás nitrogênio. Ok, pessoal? Então, foi feita aí a correçãozinha dessa listinha de exercícios do livro de vocês, tá? Questão 23, 24, 25 e 26. A alternativa correta aqui é a alternativa C, tá bom? No quinto horário a gente tem a nossa avaliaçãozinha, a nossa segunda nota aí de química, tá?
Então aguardo vocês lá, tá bom, pessoal? Um forte abraço a todos e até lá.